Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror. Se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias. Então vamos para mais uma. A Trilha da Morte. Era uma noite sombria e silenciosa, como se o próprio mundo estivesse esperando algo terrível acontecer. João, um homem de 39 anos, apaixonado por histórias de terror, decidiu embarcar em uma aventura que ele nunca esqueceria. Ele ouvirá falar sobre a Trilha da Morte, um local remoto e assombrado que havia aterrorizado a região por gerações. Ouvirá histórias sobre desaparecimentos misteriosos e visões horríveis que ninguém conseguirá explicar. Fascinado pelo desconhecido, João estava determinado a explorar essa trilha e descobrir a verdade por trás de sua terrível reputação. João preparou cuidadosamente sua mochila com lanternas, comida enlatada e um mapa rudimentar que ele encontrara em uma biblioteca local. Ele sabia que ninguém mais ousaria acompanhá-lo, então estava sozinho em sua busca pelo desconhecido. À medida que se aproximava da trilha, o ar ficava pesado, e a floresta ao seu redor parecia estar viva, sussurrando segredos sombrios. A trilha começou como uma passagem estreita e sinuosa entre as árvores. À medida que João avançava, as sombras pareciam se contorcer, formando figuras indistintas que o observavam. Ele tentou afastar seus medos e continuou, seguindo as pegadas de todos aqueles que vieram antes dele e nunca mais retornaram. A noite caía rapidamente, e o céu se tornou um turbilhão de estrelas distantes. A lua lançava uma luz fraca sobre a trilha, revelando os contornos fantasmagóricos das árvores retorcidas. Os galhos estendidos pareciam garras à espera de sua presa, e o vento sussurrava lamentos que ecoavam no coração de João. À medida que avançava, João começou a sentir uma presença sinistra o seguindo. Ele se virou várias vezes, mas não viu nada além das sombras. Respirou fundo e continuou, sua respiração se transformando em nuvens brancas em contraste com a escuridão. Os mistérios da trilha se desdobraram diante dele, como se o próprio terreno estivesse conspirando para revelar seus segredos. Ele encontrou velhas lápides cobertas de musgo, inscrições ilegíveis, mas com datas que remontavam a séculos atrás. Cada passo o levava mais fundo no coração da escuridão. O som de folhas secas pisoteadas se aproximou, e João sentiu seu coração acelerar. Ele ergueu sua lanterna e iluminou uma figura vestida de branco, com cabelos desgrenhados que esvoaçavam ao vento. Era uma mulher, com olhos vazios e um sorriso macabro. Ela estendeu uma mão gelada em direção a João, e ele recuou com horror. "Fuja", ela sussurrou em um tom etéreo. "Aqui, a morte reina." Sem pensar duas vezes, João virou as costas e correu pela trilha escura. Os arbustos e as árvores pareciam se mover, tentando agarrá-lo, mas ele continuou. O choro da mulher ecoou em seus ouvidos enquanto ele fugia. A trilha se estendia por quilômetros, parecendo nunca ter fim. João se perdeu várias vezes, mas algo o impelia a continuar. O mistério e o terror o consumiam, alimentando sua sede de respostas. Finalmente, após horas de corrida desesperada, João chegou a um lugar que parecia ser o coração da trilha. Lá, ele encontrou uma clareira coberta de neblina, e no centro havia uma antiga árvore retorcida com raízes que se estendiam como garras em direção ao céu. À sombra da árvore, havia uma porta de madeira, como se fosse a entrada para o desconhecido. João hesitou, mas a curiosidade venceu o medo, e ele abriu. A escuridão engoliu-o,
e ele se encontrou em um lugar completamente diferente. Era uma mansão abandonada, coberta de teias de aranha e poeira. O som de passos ecoou pelos corredores vazios, e sombras dançavam nas paredes. João explorou os quartos sombrios, cada um revelando uma cena de horror. Figuras pálidas e desfiguradas se moviam lentamente, sussurrando segredos indescritíveis. Retratos distorcidos olhavam para ele com olhos vazios, como se implorassem por libertação. À medida que se aprofundava na mansão, João começou a perceber que estava preso em um pesadelo interminável. Os corredores mudavam constantemente, levando-o a lugares cada vez mais bizarros e aterrorizantes. Ele se viu cercado por espelhos que refletiam imagens distorcidas de si mesmo, todas rindo com uma malícia insana. A mansão era um labirinto de terror, onde as leis da realidade não se aplicavam mais. João lutou para encontrar uma saída, mas parecia que a própria mansão estava viva, se alimentando de seu medo e desespero. Por fim, João chegou a uma sala escura, onde uma figura encapuzada o esperava. A figura estendeu uma mão pálida e entregou a João um velho livro encadernado em couro. As páginas estavam cheias de símbolos estranhos e histórias horripilantes de almas perdidas na trilha da morte. A figura encapuzada sussurrou: "Você encontrou o segredo da trilha. Agora, você faz parte dela." Com um gesto misterioso, a figura desapareceu na escuridão, e João se viu sozinho com o livro amaldiçoado. Ele sabia que nunca mais escaparia daquele lugar, e sua própria história se tornaria parte das lendas horripilantes que circulavam sobre a trilha da morte. E assim, a noite continuou, e o terror na trilha da morte persistiu, alimentando-se da coragem daqueles que ousaram desafiá-la. João se tornou uma parte do mistério, uma parte da escuridão, e seu nome se juntou à lista dos que nunca retornaram. Enquanto a lua lançava sua luz sobre a trilha silenciosa, um sussurro sinistro ecoou nas sombras, uma advertência para todos aqueles que ousavam seguir a trilha da morte em busca de mistérios e horrores que nunca poderiam compreender verdadeiramente. Fim. Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.